Agora abra sua Bíblia, por favor, no livro de 1 Reis, capítulo 18. 1 Reis, capítulo 18. Por que o Monte Carmelo? Porque nesse monte foi o altar de Deus, era o altar de Deus, o altar que o povo subia para reverenciar, para adorar, para buscar e para oferecer os seus sacrifícios e fazer os seus pedidos. Enquanto o povo fazia isso, Deus então não cessou de abençoar o povo. Deus não cessou de fazer a chuva cair e o povo prosperar. Depois que o povo prosperou, abandonou o monte, desprezou o monte ficou jogado. Por quê? Porque o povo desprezou a Deus e se voltou ao Deus de Baal. Baal personifica o diabo, Baal personifica o seu problema, Baal personifica o altar do diabo na vida de um ser humano. Elias então tomou uma decisão, tomado por uma revolta, tomado por uma indignação, ele disse: não, isso não pode acontecer. Deus vai provar que Ele é Deus, Deus vai provar que eu sou dele, Deus vai provar que eu sou profeta ungido dele, Deus vai provar que Ele se manifesta. Então Elias, numa atitude de coragem, foi lá e restaurou o altar, e no momento que era para fazer a oferta e o holocausto, Elias colocou um boi que era reprodutor e derramou água naquele boi, e derramou água a ponto de ficar rodando a água ao redor do altar, mais ou menos como esse altar de pedras. E Elias então invocou a Deus e disse: onde está o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó? Onde está o Deus de Israel? E a oração de Elias, ela teve 41 palavras, 41 palavras, e no mesmo instante Deus derramou fogo e respondeu, como muitos já conhecem a história. Quem já conhece? Levanta as mãos. Você conhece? Por que Deus não tem respondido às suas orações? O Deus de Elias é o mesmo Deus que você está sentado nessa cadeira buscando. Por que você busca a Deus tanto tempo e não teve a resposta de ser batizado com o Espírito Santo? Por que você busca a Deus tanto tempo e não teve a resposta de ter a sua casa própria, de ter o seu apartamento, de ter a sua moradia digna, de ter o seu carro para andar? Por que você busca a Deus e você não tem ainda saúde, não tem um casamento feliz, é uma mulher solteira, é uma mulher separada, é um homem separado, lutando para criar os seus 3 filhos? Por quê? Por que você ora e parece que o céu está em silêncio? Por que não chove na tua vida uma bênção há muito tempo? Por que você ora, clama, chora, busca? Por 2 motivos. Por 2 motivos. Primeiro motivo, o altar de Deus pode estar em ruínas na sua vida. Você desprezou o altar de Deus e corrompeu a sua fé com o pecado, com a mágoa, com a prostituição, com o adultério, com a traição, com a idolatria, com a mentira, com o vício da pornografia. Você corrompeu o altar de Deus com aquilo que não agrada a Deus, com a infidelidade no dízimo, com a infidelidade nos seus sacrifícios, daquilo que Deus já te pediu numa fogueira santa, já te pediu em outra, e você disse não para Deus a primeira vez, não a segunda, não a terceira, e você vem falando não para Deus, e o altar de Deus está destruído na tua vida, porque Deus não se manifesta na cadeira da igreja, Deus não se manifesta na tua casa, Deus não se manifesta no teu quarto para mudar a tua vida, Deus não se manifesta de maneira coletiva entre você e tua esposa. Deus se manifesta aqui. Aqui é o lugar da manifestação de Deus, no altar. Deus não respondeu Elias na casa dele. Deus não respondeu Elias no palácio, diante do rei. Deus não respondeu Elias lá no meio da planície. Deus respondeu Elias no monte,
porque o monte é o altar. O altar é o lugar alto de sacrifício. O altar é o lugar onde nós depositamos o nosso sonho, a nossa vida, o nosso desejo, os nossos pedidos, a nossa adoração, o nosso respeito, a nossa reverência a Deus. É o altar. Não adianta, pessoal, se o altar de Deus estiver corrompido, estiver destruído, você vai viver dentro dessa igreja 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos orando, e as suas conquistas não vão ter base. As suas conquistas não vai ter base, não vai mudar a tua vida. Você vai melhorar, daqui a pouco vai cair. Você vai melhorar, daqui a pouco vai desabar. Você vai melhorar, daqui a pouco vai perder. Você vai tomar hoje com uma mão, vai perder com a outra. Porque era assim o povo de Israel. Você precisa aprender a fazer o sacrifício espiritual, o sacrifício físico e depois o sacrifício financeiro. E o que é o segundo motivo? Já falei o primeiro motivo, é o teu altar destruído, guarda isso, é a mentira que você fala, é a vida cheia de palavrões, é a vida com traição, é você traindo a tua esposa. Você acha que Deus você não trai fisicamente, mas trai na internet, trai em sala de bate-papo. Você acha que Deus não está te vendo? Você acha que o diabo não está te vendo? Quando você entra na sala de bate-papo para conversar com outra mulher, com outro homem, será que Deus não está te vendo? Lá no teu trabalho, no teu serviço, no teu escritório, aí você quer chegar no altar de Deus e ter resposta? Você não vai ter resposta. Você tem que tirar a mágoa, você tem que tirar o adultério, você tem que tirar a falsidade, você tem que tirar a infidelidade, você tem que se consertar nos votos que você tem atrasado com Deus. Você tem que largar a prostituição, largar o cigarro, largar a idolatria. Você tem um monte de imagem em casa, imagens que não levam ninguém a ninguém, porque não tem nenhuma imagem de nenhum Deus na Bíblia, nem de Jesus Cristo, ninguém tem. Você vê que você chega na Igreja Universal, você vê a cruz vazia, Jesus Cristo é o Senhor, mas nada. Ele subiu no Monte Carmelo e restaurou o altar. Você tem que restaurar o altar de Deus no teu coração, limpar o teu coração, perdoar. Tem gente que carrega mágoa, esqueceu o ex-namorado. Tem mulher casada hoje que até hoje não esqueceu o ex-namorado. Tem camarada casado hoje que até hoje não esqueceu a ex-namorada. Até hoje. Está casado, tem filho, mas vive visitando a página da ex-namorada no Facebook, vive visitando o perfil, vive isso, vive aquilo. Deus está vendo tudo isso. Por isso que você sacrifica e não tem resposta. Pede e Deus não te ouve, porque a tua oração bate no teto da igreja e volta. Porque Deus conhece teu coração, Ele sabe se no teu coração o altar dele está destruído. Esse é o primeiro motivo. Segundo motivo, 1 Reis, capítulo 18, versículo 20, diz assim: então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel, e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. Em outras palavras, se Baal é Deus, então siga Baal. Se Deus é Deus, então sirva só a Deus. O grande problema das pessoas hoje é a divisão. Até quando cocheareis entre dois? Isso significa uma coisa: até quando você vai ficar em cima do muro? Em cima do muro. Porque a pessoa dividida, ela está em cima do muro. Compreende, sim ou não? Até quando você vai ficar na igreja dividido? Para agradar a sua esposa. Porque tem marido que só vem na igreja para agradar a esposa, mas não se entregou para Deus. Porque Deus não, Ele conhece o nosso íntimo, Ele conhece o nosso coração, Ele sabe se você tem dele em primeiro lugar ou não. Amém, pessoal? Aí você diz: mas tá bom, bispo, eu já entendi,
que eu não posso ficar dividido. Mas eu não entendi essa frase. Então fica de pé que eu vou ler para você. Com a frase na mão. Olha só, tem uma historinha simples, que diz assim, olha para cá, por favor. Tinha um rapaz, olha aqui, e esse rapaz estava em cima do muro, e de um lado tinha Deus e todos os seus anjos, e Deus e os seus anjos estavam gritando para o rapaz: vem para cá, vem para esse lado, tua vida vai mudar. Esse é o lado da fé, esse é o lado do reino de Deus, vem para cá. E do outro lado estava o diabo e os demônios. E o diabo e os demônios estavam com os braços o quê? E calado, falava nada. E teve uma hora que o rapaz, incomodado, disse assim: vem cá, diabo, os demônios que estão aí, eles estão insistindo para mim ir para lá, vocês estão calados, com os braços cruzados, por que você não pede para mim ir para aí? E o diabo respondeu para eles: o muro já é meu, o muro que você está em cima já é meu, então você já está na minha mão, para que a gente vai se estressar? Em outras palavras, quem está em cima do muro já está na mão do diabo, porque Deus não é divisão. Olha o que diz aqui, olha o que Jesus disse, olha o que Jesus disse, olha para mim, olha o que Jesus disse, depois você marca na sua Bíblia, olha o que o Senhor Jesus disse: se uma casa estiver dividida contra si mesmo, essa casa não poderá subsistir. Você é a casa de Deus, você é a casa do Espírito Santo, o teu corpo é a casa. Quando o Espírito Santo vê que você está dividido, ele se afasta, porque o Espírito Santo não pode habitar numa casa dividida, que ora crê em Deus, ora não crê, ora está apegado a Deus, ora está apegado nas coisas materiais, ora está agradando a Deus, ora está agradando ao diabo, ora está louvando a Deus, e com a mesma boca que ele louva a Deus, ele xinga o cara no trânsito. A mesma boca que ele louva a Deus, ele fala um palavrão quando o cara fecha ele no trânsito. A mesma boca que ele louva a Deus, ele beija outra mulher sem ser mulher dele. A mesma boca que ele diz que vai ser fiel a Deus, é a mesma boca que ele amaldiçoa, é a mesma boca que ele faz fofoca, é a mesma boca que ele sai da igreja falando mal do pastor. Quantos já saíram da igreja falando mal do pastor e destruíram a sua vida? Porque está falando contra uma autoridade de Deus. Então, gente, resumindo, você tem que restaurar o teu altar, e você não pode ficar com a tua vida dividida, ou você crê ou não crê, porque quando você está dividido, tem duas pessoas dentro de você, duas pessoas, e Deus não pode habitar numa casa, numa pessoa que está dividida. Você não pode ser dois. Você não pode uma hora crer e daqui a pouco você está com dúvida, uma hora crer e daqui a pouco você não crê. Você tem que sair do muro. O muro já é do diabo, o muro já é dele. Você tem que sair do muro. Se você diz assim: mas bispo, eu não estou no muro não, eu estou na fé. Amém, então permaneça na fé. Amém? Porque muitos que um dia estiveram na fé, hoje estão em cima da onde? Em cima da onde? Do muro, porque deixaram a malícia entrar, deixaram a mentira entrar, a fofoca entrar, as notícias erradas da internet, a fofoca que tem na internet, o disse-me disse, as calúnias, deixaram o pecado entrar, deixaram a mágoa entrar, e hoje estão divididos, querem ficar na igreja, mas querem também no mundo. Então, minha amiga, acabou, você vai acabar. Se você está em cima do muro, vai sair, e se você não está, vai permanecer na presença